Já estou aqui com o meu querido Roberto Tardelli, conectado com sua belíssima camiseta, uma camiseta maravilhosa, uma camisa maravilhosa. Bom dia. Tudo bom, meu querido Tardelli? Tudo muito bem, vindo diretamente de Moçambique, certo? Para os nossos democratas, socialistas, os nossos queridos ouvintes da TVT, que, aliás, eu não perco por nada ouvir. Você ficou bonito, viu? Com essa barba aí, esse fone de ouvido também, tá tudo combinando. Olha só, essa tendência. Eu também fiz um make-up para tirar o brilho da testa. Eu me preparei para Vossa Excelência hoje. Esse é o Roberto Tardelli. Não esquece, hoje eu quero que você fale do Senegal, da comunidade senegalesa hoje. Você tinha ficado de falar da outra vez, a gente acabou não falando. Tenho boas e ótimas novas. Que bom que tem notícias boas. Antes de começar a tratar dessas questões aqui, vamos tratar das questões de São Paulo, vamos tratar um pouco do Rio Grande do Sul, continua sendo o tema importante aí, o tema que galvaniza todo o noticiário, sem esquecer de pedir para quem está nos assistindo aqui, por favor, dê o like na nossa transmissão, inscreva-se no canal. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, também pelo canal do Conde, pela TV Quirimurê na Grande Salvador, Bahia. Roberto Tardelli, presidente Lula parece que tomou realmente posse da situação com relação ao Rio Grande do Sul. Eu queria uma avaliação tua desse momento, dos acontecimentos. Eu entendo e acho que a grande maioria das pessoas vê da mesma forma. A tragédia do Rio Grande do Sul ultrapassa os limites das possibilidades do Estado. Se deixássemos para o Estado resolver essa questão, essa tragédia não se resolveria jamais, porque a proporção que ela tomou exigiria a intervenção muito forte do governo federal, e o governo federal compareceu. Só que o governo federal federalizou o Estado, criou um ministro plenipotenciário lá para as questões da tragédia do clima, que é o ministro Paulo Pimenta, que, aliás, está dando um show de solidariedade, de prontidão, de eficiência, de corridas. Ele não está se recusando a falar com ninguém, e até o prefeito, o grosseiro prefeito de Farroupilha, certo? Ele atendeu com presteza e educação, como, aliás, deveria ter feito. Como, aliás, o que republicanamente dele se esperaria. Só que as medidas todas elas, são federais. O governo federal vai disponibilizar uma espécie de um microfinanciamento para cada pessoa, no valor de R$ 4.500. Olha, estão indo financiamentos para as prefeituras, a dívida do Estado está suspensa. A indústria vai ser... Eu acho importante explicar aqui para o nosso assinante, para o nosso coletivo, é o seguinte: essa história de suspender a dívida. O governador Eduardo Leite queria cancelar a dívida, né? Queria apagar a dívida. E o governo federal falou: não, vamos suspender a dívida. Como é que funciona isso, tecnicamente? Olha, a dívida existe, certo? É uma dívida que precisa ser paga. Porque essa dívida, na verdade, é uma dívida do Estado com o erário federal, que, na verdade, é o erário de todos. O que o governo federal pode fazer, ele não pode dizer: essa dívida não existe mais, vamos fazer de conta que ela nunca houve, vamos zerar essa dívida. Isso não existe. Ele não poderia fazer isso, penso eu, nem com força de lei. O que ele pode fazer, e ele tem autorização legal para fazer, tem autorização constitucional para fazer, diante de uma tragédia, de uma desgraça, de um fato da natureza absolutamente trágico como é esse, claro que para esse fato contribuiu-se muito pela incúria, a omissão das autoridades, mas isso é outra conversa. O governo pode suspender o pagamento dessa dívida.
A suspensão do pagamento dessa dívida significa dinheiro em caixa. Ora, o dinheiro que seria destinado, a verba que seria destinada ao pagamento da dívida, será destinada à reparação dos danos causados pela enchente. E é muito dinheiro, porque a dívida do governo estadual do Rio Grande do Sul é muito alta. A suspensão foi uma suspensão feita de 100% do valor dessa dívida. E foi uma suspensão por 5 anos, salvo engano. 3 anos. Por 3 anos, salvo engano. E depois tem juros e correção. Normal. Não, acho que dessa suspensão não vai ter juros e correção, porque não? A suspensão ela é causada por um fator que está fora da vontade do devedor. Não é o devedor que está fazendo essa suspensão, eu não estou pagando, porque essa suspensão está sendo oferecida pelo dono do caixa. O que o governo federal faz é uma medida humanitária. Agora, ele não pode zerar a dívida. Ele não pode fingir que essa dívida não existe. Porque os outros estados também, por exemplo, o próprio estado de Minas, que tem Brumadinho. Os outros estados vão querer também, né? A Amazônia, que tem a tragédia amazônica, todos eles vão querer e quebra a União. E não há essa previsão no nosso mundo jurídico, dizer o seguinte: essa dívida não existe mais. Essa dívida acabou. Uhum. Na nossa ordem jurídica, isso não existe. O que existe é a suspensão desse pagamento. Agora, o que a gente tem que perceber assim, é a complexidade da engenharia jurídica, né? Nesse processo em que o governo federal assume certas questões ali no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho da nomeação do Paulo Pimenta para ser o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. As críticas, eu vou trazer as críticas, o contraditório, né, para você comentar, a de que ele seria um petista raiz e que isso politiza o processo todo, porque, afinal de contas, ele tem vistas aí a ser candidato a governador do Rio Grande do Sul em 2026. O que você acha dessas críticas e da pessoa do Pimenta, da competência do Pimenta para assumir esse cargo? Olha, eu admitiria essa crítica se o Paulo Pimenta não estivesse trabalhando 25 horas por dia. A qualquer momento que você tem alguma notícia do Rio Grande do Sul, ele está atuando, ele está trabalhando. Esse homem não está dormindo. Esse homem não está descansando. Ele está no limite da atuação dele. E ele por ser gaúcho, ele tem conhecimento de causa. E ele é do governo. O que seria surpreendente, olha, vamos escolher um inimigo do governo para colocar. Não faz sentido. Até porque esse gerenciamento de verbas, e isso, ninguém pode dizer que não. Todo mundo que pediu verba está recebendo. Independentemente do partido que for a prefeitura. Ninguém está dizendo, em nenhum momento, seria no governo anterior uma tabu importante. Olha, eu só vou dar para as prefeituras do PL. O PT não está fazendo isso. Sejamos justos. Até os nossos detratores hão de reconhecer que o presidente Lula, a conversa muito ilustrativa do Paulo Pimenta com o prefeito de Farroupilha deixou isso muito claro. Falou: prefeito, eu estou ligando para agilizar o que o senhor tiver. Agora, o que as pessoas precisam entender, é que não dá para ir de helicóptero, de avião, de drone, de seja lá o que for, e jogar saco de dinheiro em cima da cidade. Quando se fala em liberar verba, em liberar dinheiro, não é jogar dinheiro na cidade. Não dá para ficar jogando, certo? Isso não existe. Todo o dinheiro que sai do órgão público, ele sai com a destinação pública. Para que é esse dinheiro? É para reconstruir a ponte do Rio X. Para que é esse dinheiro? Esse dinheiro é para reconstruir o bairro tal. Não é assim, toma aí, prefeito, vê o que o senhor faz com ele, pode fazer um churrascão. O dinheiro tem que ser destinado, está carimbado. Tem que ser destinado.
E ele é destinado como? Ele é destinado através de um programa, de um convênio. Ó, eu preciso de dinheiro para isso. Não adianta que eu diga, prefeito, ministro, manda dinheiro aqui para eles, joga um saco de dinheiro para mim aqui, que eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Você pode fazer isso na iniciativa privada. Eu posso chegar para o meu vizinho, não vou fazer isso, porque eu não tenho dinheiro, nem tenho vizinho, mas ó, toma aqui um saco de dinheiro, faça com ele o que você quiser. Agora, deixa eu aproveitar, então, perguntar mais uma questão, porque, assim, à medida em que o Rio Grande do Sul vai saindo dessa primeira fase dramática aí dos alagamentos e tudo mais, tem muitas coisas que a gente precisa averiguar. Por exemplo, responsabilizações, né? Isso é algo que não pode sair do radar. Mas, por exemplo, uma dúvida técnica que talvez você possa aqui sanar para a gente, Tardelli, é um espetáculo o que o Rio Grande do Sul está recebendo de ajuda, né? Do Brasil inteiro, inclusive também do mundo todo. Helicópteros, homens, forças especiais, bombeiros, voluntários, tudo isso. Depois, o Rio Grande do Sul tem que ressarcir, pagar. Como é que fica essa questão? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, eu acho que de Minas Gerais está lá no Rio Grande do Sul. Depois não existe um custo disso que não precisa ser devolvido? Como é que funciona? Não. Essa ajuda é uma ajuda humanitária. Olha, o que os Correios gastaram para enviar ajuda, e os Correios fizeram um trabalho espetacular. Sim. Espetacular. Continuam fazendo um trabalho espetacular. Eu mesmo hoje fui levar roupas ao Correio. Fizeram um trabalho espetacular. Eles não têm conta a cobrar do governo, do governo gaúcho, porque o trabalho foi humanitário. Olha, esse trabalho humanitário é feito graciosamente, é feito sem ônus. Sem ônus para o governo do Rio Grande do Sul. Porque se houvesse ônus, o governo do Rio Grande do Sul teria que eventualmente manifestar a sua aceitação. Ó, quanto que vai custar isso? Depois. Eu não vou ter dinheiro para pagar, então nem traga. Ó, quanto que vai custar essa turma aqui? Eu não vou ter dinheiro para pagar, então vai embora. Nem venha. Porque tudo aquilo que for oneroso depende da anuência. Anuência significa concordância, e a concordância sempre é de ser expressa daquele que estiver recebendo ajuda. Se nós estamos enviando ajuda, se a ajuda é humanitária, essa ajuda é sem custo, é sem ônus. Por isso que eu achei a atitude do governador Eduardo Leite muito mesquinha nesse sentido. Primeiro, ele dá uma entrevista à Band News, que derrubou todo mundo da cadeira. Dizendo o seguinte, olha, cuidar, as doações podem prejudicar o comércio. Meu Deus, que isso? Eu achei, a primeira vez que eu vi, que aquilo tinha sido editado. Te dou uma palavra de honra. Não é possível que um governador do estado que está sofrendo a calamidade possa vir a dizer isso. Olha, não, isso não foi editado. Porque há um teor de coliforme fecal tolerável para um governador de estado. Por mais que ele seja curto, há um limite de coliformes fecais no cérebro. Não pode ter mais do que isso, do que determinado limite. Mas ele ultrapassou o limite do tolerável de coliformes fecais, tanto que depois veio se desculpando, e cada vez que a pessoa se desculpa, fica pior do que a afirmativa. Pior ainda. Vai piorando, só piora. Ele só faltou dizer o seguinte, olha, a solidariedade atrapalha o capitalismo. Vamos deixar com que as pessoas... Mas é curioso que esse é o ponto, né? O governo do Eduardo Leite é ultraliberal, ele pode ser responsabilizado por em parte dessa tragédia, porque ele modificou mais de quase 500 leis ambientais no Rio Grande do Sul. Aliás, como é que fica isso? Quer dizer, o prefeito de Porto Alegre e o governador do Rio Grande do Sul, Tardelli, na responsabilização de todo esse processo aqui, o Ministério Público precisa agir? Como é que é? Olha, o Ministério Público precisa agir. Precisa agir.
E tem que agir, né? Eu acho que não está agindo ainda, porque nada está sendo possível você fazer no Rio Grande do Sul hoje. O Rio Grande do Sul colapsou. Né? Mas, quando essas águas baixarem, quando a gente conseguir ver de novo o Estado começar a andar, esse Ministério Público Gaúcho vai ter que. E o Ministério Público Federal também, todos, porque é a competência de todo mundo, aí elas se cruzam, eles vão ter que verificar qual foi o nível dessa omissão. Deixaram de repassar verbas para prevenção. Para prevenção, você não fizeram manutenção de bombas. A não manutenção de bomba é uma dessas coisas que a gente só acreditou que aconteceu quando a gente viu que as bombas não funcionavam. É mais ou menos você pegar um elevador que não tem manutenção na caixa de máquina. Olha, ele vai cair porque não teve manutenção. Mas como não teve manutenção? Qual é a desculpa? Qual é a alternativa? Qual é o que se vai dizer para não se dar manutenção? E é o que a manutenção é obrigatória. A cidade de Porto Alegre ela está ao nível do mar, ela é um pântano. Bairros até agora estão sendo evacuados por ausência do funcionamento dessas bombas. Não é possível. Há um vídeo em que o governador queria tirar a proteção da Cevada, vamos tirar esse muro daqui, na privatização do cais que ele queria fazer. A irresponsabilidade, porque, ao que me parece, o que ocorreu foi que pessoas absolutamente despreparadas para o poder assumiram o poder. Olha, uma cidade do tamanho de Porto Alegre não pode ser entregue a qualquer curioso. Um estado do tamanho da importância do Rio Grande do Sul não pode ser entregue a qualquer aventureiro. A administração pública, ela é uma especialidade, ela é um dom, ela é um ente a ser cuidado. Não é chegar um aventureiro e falar assim, eu vou privatizar tudo, eu vou privatizar água, Não é assim. A administração pública funciona em outros princípios. São outras as demandas. A administração pública não visa lucro. Muito menos redução de despesas. Ela visa a melhoria dos serviços. A boa administração pública visa a melhoria dos serviços que ela entrega à população através dos impostos que ela recolhe. Por isso que é o recolhimento de impostos. Por isso os impostos são obrigatórios. Não é uma aventura. Não é possível que um prefeito de uma cidade, de uma capital, do tamanho de Porto Alegre, da importância histórica, geopolítica de Porto Alegre, vá trabalhar, ele, aliás, o vice-prefeito também, com um boné de um site de fake news. Isso não é possível. Isso é uma agressão. O prefeito de Porto Alegre ele tem que sair dessa enchente para o impeachment. Eles e o vice. Tchau. A eleição é para prefeito quando quer? É agora? Tchau. Nunca mais apareçam. E vocês só espero, que vocês apareçam novamente no fórum, na polícia. O governador, tchau. Vai embora. Aliás, o governador hoje na cerimônia com o presidente Lula estava bastante abatido, vamos dizer assim, né? Ele estava com carinha de menininho. Estava contrariado com tudo, foi consultado da nomeação do Pimenta e tudo mais, mas ele não tem saída, né? Eu achei até que o Lula foi muito habilidoso realmente dessa vez em nomear o Pimenta e se assenhorar, digamos, do processo de restauração do Rio Grande do Sul. Você não sentiu? Lógico, o Rio Grande do Sul está provado, não tem administração. Alguém precisa substituir essa administração. O que o governo federal fez? Eu vou nomear um ministro gaúcho.
Olha, esse é o Ministério Extraordinário do Rio Grande do Sul. Nossa, o ministro da enchente. Nós vamos administrar isso. Porque o que é o importante, fundamental, é tirar a cidade dessa situação. A cidade e o Estado. Tem Pelotas, né, que está passando uma situação terrível, e as outras cidades do entorno de Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul. Não dá para a gente ficar com um governador apático, sem a menor vocação para enfrentamento de crise. Agora é a hora de alguém que tenha essa vocação de gestão de crise. Nós precisamos de alguém para gerir a crise. Olha, de gente, de cara bonzinho, não vai precisar. De cara bonzinho que não fez manutenção alguma, não vão precisar. Esse pessoal, Conde, tem que ser posto para correr. Sai o leitinho, entra a pimenta. Entra a pimenta, exatamente. Exatamente. Pimenta no Rio Grande do Sul dos outros é refresco, né? Não é refresco. Pimenta no Rio dos outros, agora é o que nós precisamos. No Rio dos outros. É refresco. Roberto Tardelli aqui no 11 News. Deixa eu perguntar para você o seguinte: vamos trazer, depois a gente volta a falar do Rio Grande do Sul mais uma vez, mas eu quero trazer também algumas questões que estão na ordem do dia. Eu tô chocado com uma notícia que já não é nem tão mais nova, mas é o seguinte: condenados pelo 8 de janeiro quebram tornozeleira eletrônica e fogem do país. Eu fiquei chocado. Como assim? O cara vai lá, quebra e se manda do país e acabou. E se essa moda pega? E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E ninguém falou nada. E aquelas pessoas que foram contra a saidinha não disseram nada. E ninguém disse aquele, olha, a saidinha, a saída temporária faz a impunidade desse país. Olha a hipocrisia dessa gente. Eles vão se dizer refugiados políticos. Onde que eles vão ser refugiados políticos, eu não sei. Para onde eles vão, eu não sei. Né? Eles saíram do país, nós não sabemos onde estão. Mas eles terão que ir para algum país com o qual o Brasil não tem acordo de extradição. Porque se tiver acordo de extradição, ele devolve, manda para a banda de volta. Deixa eu complementar a notícia aqui, porque é o seguinte, ó. Ao menos 8 condenados investigados pelo envolvimento nos ataques de 8 de janeiro quebraram as tornozeleiras eletrônicas que usavam por determinação do STF. Bom, ainda tem o prejuízo, né, de quebrar os dispositivos, né? Os fugitivos se encaminharam para a Argentina ou para o Uruguai. Em alguns casos, há pedidos de prisão em aberto contra eles. Quer dizer, Argentina e Uruguai têm tem de extradição com o Brasil? A Argentina tem lá o Milei, que vai dar vida boa para eles, né? O Uruguai também agora elegeu um cara da direita. Mas o Uruguai era da extrema direita. Então, mas, certo, estão cometendo, eles vão desatender ao tratado por ele que eles assinaram. Ou seja, eles estão apostando sempre na crise, eles dobram a aposta, né, Conde? Ô Tardelli, muita gente percebeu, eu inclusive, que o Alexandre de Moraes ele aliviou um pouco daquele processo que vinha transcorrendo de cerco ao bolsonarismo, ao Bolsonaro e tudo mais, né? Coincidentemente depois, ou talvez não coincidentemente depois, daqueles ataques que o Elon Musk fez ao próprio Alexandre de Moraes. Você está acompanhando isso? Você concorda com essa leitura? Você acha que é estratégico? Acho que a gente, inclusive, já falou sobre isso, né? Eu queria uma atualização desse processo. Eu estou muito triste com tudo isso. Estou realmente muito triste, porque a impressão que eu tenho, e me perdoe, é uma impressão minha, é que
se teve medo da presa de prender o Bolsonaro, quando todos sabiam que o caso era de prisão do Bolsonaro. O parecer do Procurador-Geral da República dizendo que o Bolsonaro não tentou fugir quando foi para a Embaixada da Hungria, ele é tão decepcionante que ele contrariou a própria imprensa da Hungria. A imprensa da Hungria, na Hungria, noticiou que o Bolsonaro fugiu para a Hungria. Todo o Brasil, todo mundo no Brasil dizendo, olha, ele fugiu para a embaixada. Fugir para a embaixada é fugir para um território que o Brasil não consegue entrar. Embora seja território brasileiro, é um protetorado do país onde ele se encontra. Não, ele esteve lá, tanto que ele não fugiu que ele saiu de lá. O argumento é infantil. E contrariou o argumento que todas as pessoas usavam, todas as pessoas. A imprensa húngara, que é uma imprensa conservadora, que é uma imprensa dominada pelo Viktor, o Orbán é da Turquia, né? Não, o Orbán o Orbán é da Hungria. Não, o Orbán é da Hungria? É da Hungria, é isso mesmo, Viktor Orbán. Da Hungria, não. Que é controlada por ele, essa própria imprensa, com todos os problemas de controle que ela sofre, ela anunciou tranquilamente, olha, Bolsonaro se escafedeu-se. Vai o Procurador-Geral da República e, de forma absolutamente surpreendente, diz, não. Não. Como não? Como não, tio? Como não? Como não? Não? Não. Mas como não, mano? Não, eu estou dizendo que não. E o meu dizer é absoluto. Do PGR. Do PGR. Na verdade, o Alexandre de Moraes teve que seguir, né? Eu estou assobiando e andando para a tua opinião. Deixou para o Alexandre de Moraes uma batata gigante. Agora você vai ter que desconsiderar o meu parecer e aí sim decretar uma prisão praticamente de ofício. O que geraria 1 milhão de críticas ao Alexandre de Moraes. Mas não é assim que funciona, Tardelli? Quer dizer, agora você tem uma calmaria, não sei o quê, todo mundo pensa que está tudo bem, de repente vai lá, sai o pedido. Eu queria que fosse, mas eu acho que perdeu-se o punch, perdeu-se o momento, perdeu-se a oportunidade, perdeu-se o ensejo de fazer isso. É. Eu acho que nós tínhamos todas as condições para que isso acontecesse. Todas as condições. Todas as condições. Agora, se a gente disser que essas condições estão presentes, vai haver um certo artificialismo nessa argumentação. Vai ter que construir o momento de novo. Vai ter que construir o momento de novo. E isso vai depender muito mais do Bolsonaro do que do PGR. Porque o PGR que teve a faca, o queijo, tudo na mão, estava fácil, estava assim, um estagiário de segundo ano da pior faculdade de Direito do Brasil faria esse pedido. Estava fácil. Uhum. De repente ele nos surpreende. Assim, primeiro que ele nos surpreende de duas formas. Ele dá um parecer, que é um parecer contrário à prisão, envolto de sigilo. Então, se era para não prender, para que esse sigilo todo? Por que esse receio das pessoas conhecerem o parecer que não modificaria em nada a situação de ninguém? Qual a razão disso? Qual a razão de um parecer secreto, sigiloso, que não vai mudar porra nenhuma? Qual é o sentido disso? Então, isso, mas o pessoal lá do 8 de janeiro,
as formiguinhas lá que fizeram o trabalho Ah, sujo, eles então, estão sendo condenados. o que me parece profundamente injusto. Nós estamos batendo nos pequenos e tendo medo dos cachorros grandes. Ora, aqueles que estiveram, não tô, por favor, eu não estou defendendo quem esteve no 8 de janeiro, por favor. Certo? Por favor. Mas aqueles que estiveram no Palácio do Planalto são muito menos perigosos do que aqueles que planejaram a ida deles para lá. Claro. Eles são fugíveis, são substituíveis, são uns tontos, são uns idiotas. Inclusive são... na própria lógica da prisão preventiva, né? Na própria lógica da prisão preventiva, você vai dar 14 anos pro camarada que no final das contas cagou na cadeira do ministro? E vai deixar solto o cara que seria o grande beneficiário disso tudo? Mas qual é a lógica disso? Então faz o seguinte. Você está bastante decepcionado com isso? Então, você acha faz que não pode haver não uma reviravolta, mas digamos assim, o Alexandre de Moraes não vai deixar barato agora, depois de tudo que ele fez. Faz o seguinte, há uma frase de um político dos anos 60, eu não me lembro mais de quem. Até um pouco tempo atrás eu sabia quem era ele, era do então MDB, ou nos completemos todos, ou restaure essa moralidade. Ou prende essa turma, ou solta esse pessoal que está preso lá. Porque não tem sentido. Você está soltando, você está se recusando a prender o mandante. Os generais, certo? Braga Heleno. Certo? O Heleno. Sabe? General Heleno, Bolsonaro. Né? Você está se recusando a prender. Os filhos do Bolsonaro, vocês fiquem aí mandando aquelas pessoas ficarem na porta dos quartéis. Espalhando fake news, mandando esse pessoal rezar para pneu, mandando esse pessoal captar sinal de ET. Pois é, vamos torcer para que a gente retome um pouco o raciocínio. Eu estou profundamente decepcionado. Eu achei que o Procurador-Geral da República, que vinha com uma outra disposição, no final das contas, ele acabou se assemelhando muito ao procurador-geral que saiu. Dando para trás. Vamos continuar cobrando isso aí. Ô Tardelli, eu queria que você contasse agora, nesse momento aqui final para a gente, da comunidade senegalesa, que você tem essa proximidade. O que aconteceu? Teve uma violência contra os senegaleses. Como é que tá? Conta para a gente como é que tá essa situação lá. Você trabalha, você é advogado da comunidade? Como é que é? A gente está muito ligado à comunidade e a comunidade senegalesa trouxe com ela a comunidade africana. Então nós tivemos ontem, com pessoas do Togo, do Benin, do Congo, certo? De vários países da África, e estamos formando uma grande associação, um grande instituto de representatividade da colônia africana aqui em São Paulo e no Brasil. O nosso intuito, Conde, é criarmos uma espinha dorsal que seja suficientemente forte para que essas pessoas sejam protegidas dos abusos policiais que sofrem. Para que essas pessoas sejam protegidas dos abusos aduaneiros que sofrem. As histórias que você ouve da entrada dos africanos no Brasil, por exemplo, são histórias de muita humilhação. São histórias que nos envergonham como brasileiros que somos. Não é possível a gente concordar que pessoas serão tratadas da forma como são tratados nos aeroportos aqui do Brasil. Entenda Galeão e entenda Guarulhos. Nós precisamos criar mais canais de divulgação. A nossa ignorância sobre a África, ela é impressionante. A gente associa a África à miséria. A África não é miserável, a África é roubada, a África é espoliada, a África é muito rica.
A África é muito rica. Né? Nós precisamos criar canais de conversação com as autoridades brasileiras, porque o imigrante africano, o imigrante haitiano e os outros imigrantes, eles não têm quem os represente por uma razão muito simples. Eles não votam. Eles não votam. Não votam. Eles não votam. Então é muito mais fácil você ter o discurso da extrema-direita contra eles do que alguém falando por eles no parlamento. Olha, nós precisamos de alguém, e aí eu preciso enaltecer e agradecer muito a figura desse lendário democrata, lutador das causas sociais, que é o Eduardo Suplicy, esse homem de incansável, né, que muito nos tem ajudado. E nós estamos formatando esta associação, vamos criar essa união dos imigrantes africanos e vamos organizar essa turma e para acabar de vez com essa espoliação que eles sofrem nas ruas de São Paulo. Eles são roubados. Essa é a dura verdade. E por quem que eles são roubados? Eles são roubados pelas autoridades brasileiras. Isso é inadmissível. Que não é quem vê a comunidade negra tão próspera, né? Tão próspera, eles não são pobres. Né? Eles fazem questão de andar muito bem vestidos, eles fazem questão de andar com tênis de marca. Né? E eles têm, e por ser de um continente negro, eles não têm letramento racista. Eles não têm memória racista. Eles não têm a subjugação racista. Eles não suportam, eles sofrem muito com o racismo e eles revidam o racismo. Porque isso eu fiquei muito impressionado, porque você falou dessa coisa da memória, né? E, inclusive, porque os imigrantes africanos eles têm autoestima, têm uma autoestima muito elevada, que os negros brasileiros, por razões históricas, não têm, né? Então, eu acho que pode ser até uma solução para uma afirmação do movimento negro no Brasil. Muita coisa a se falar, viu? Acho tão bonito você estar envolvido diretamente com essas comunidades, meu querido Roberto Tardelli. E vamos continuar. Eu vou pedir um dia para você trazer aqui algumas das lideranças, tudo mais, para a gente conversar. Vamos trazer com muita honra, com muita felicidade. Eles vêm, são muito felizes, são muito alegres. Vai ser um programa de muita alegria. Cultura fantástica, né, da África. Vai ser.